Boa tarde, podemos nos sentar. A ministra Rosa Weber Com grande alegria declaro coloca os aberta, óculos, nesse 14 senta-se de setembro de ao centro da 2022, mesa em formato da letra U invertida. a 26ª sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Saúdo com muita alegria ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen ministra Lúcia, olha ministro para cada Dias um dos Toffoli, ministros, ministro um Luiz de Fux, cada lado da mesa. ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora secretária, senhores advogados presentes, todos que nos assistem, senhores servidores, eminente Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Passo a palavra à senhora secretária, passo a palavra para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de setembro de 2022. A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, alourados nas pontas, compridos. E André Mendonça. Ausentes, justificadamente, usa toga os senhores preta por ministros cima Gilmar Mendes de uma blusa e Carmen branca Lúcia. de Procurador-Geral gola da alta. República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h24, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Senhores ministros, senhora ministra, alguma observação quanto à ata? Nada havendo, declaro-a aprovada. E apregou, para continuidade de julgamento, a ação direta de inconstitucionalidade 6.649, em que requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 695, em que requerente o Partido Socialista Brasileiro, ambas sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes e relativas às ODS 16 e 17, paz, justiça em instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Consta da nossa papeleta que, após o início do julgamento, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso, tendo o ministro Gilmar Mendes iniciado o voto. Ministro Gilmar, Vossa Excelência está com a palavra, então, para dar continuidade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhora ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, ministro Gilmar Mendes senta-se à esquerda, na bancada em formato da letra U invertida. Eu lembrava, presidente... Ele tem pele morena clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica leve, formato quadrado. Essa ideia de privacidade, usa toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata escura. Nós devemos, entre outros, ao juiz Brandes, quando reconheceu o caráter fundamental do direito à privacidade encarado por ele como pedra angular do regime de liberdades assegurado pela Constituição americana. Partindo dessa premissa, sustentou que, mesmo nos casos em que não ocorre a invasão do domicílio, a realização de interceptação telefônica dependeria de prévia autorização judicial. Entre os fundamentos do seu voto, o juiz da Suprema Corte reconheceu a necessidade de conferir às garantias constitucionais uma capacidade de adaptação aos novos fenômenos sociais. E alertava ainda que, assim como as limitações aos poderes de governo, como as incorporadas na cláusula do devido processo legal, não podem proibir o Estado de legislar sobre fenômenos modernos que um século atrás, ou mesmo meio século atrás, provavelmente seriam considerados arbitrários. Da mesma forma, as normas jurídicas que garantem ao indivíduo proteção contra abusos de poderes específicos também devem ter uma capacidade de adaptação a um mundo em constante mudança. Isso está em Olmsted versus United States. Essa abertura da jurisdição constitucional à transformação tecnológica, dizia eu, enquanto instrumento de preservação dos direitos
fundamentais também é consolidada na tradição continental, e citei, então, o icônico precedente da lei do censo alemã, julgada em 1983, cuja análise será aprofundada neste voto. Resta evidente que o avanço das técnicas de coleta e processamento de dados foi tomado como válvula de reconfiguração da proteção jurídica à personalidade. A decisão baseou-se principalmente no diagnóstico de que, a partir da coleta e cruzamento de dados do censo, seria possível a criação de um quadro abrangente e detalhado da respectiva pessoa, um perfil da personalidade, mesmo na área íntima. O cidadão torna-se uma verdadeira pessoa transparente. Desse modo, em linha com todas essas experiências históricas, então assentava eu ainda na semana passada, que o espírito hermenêutico que deve guiar o tribunal no tratamento da matéria em exame deve ser o de renovar o compromisso de manter viva a força normativa da Constituição de 88, nela encontrando caminhos e não entraves para a proteção jurídica da intimidade enquanto garantia básica da ordem democrática. E aí, então, eu entro na questão do direito fundamental à proteção de dados pessoais, da proteção à intimidade e à consagração no texto constitucional, com a emenda 115 de 2022. Dentro da teoria jurídica moderna, a compreensão histórica do direito à privacidade é comumente vinculada, com todas as possíveis e necessárias ressalvas, à publicação do seminal artigo The Right to Privacy, escrito por Samuel Warren e Louis Brandeis, ainda no final do século XIX. Esse texto revelou-se paradigmático por ter possibilitado, a partir de precedentes da tradição do common law, a identificação de um direito de privacidade de natureza pessoal independente da estrutura da tutela da propriedade. Nessa concepção tradicional, o direito à privacidade pressupunha uma dicotomia entre as esferas pública e privada, de maneira que o núcleo de sua proteção jurídica se esgotava no direito de ser deixado só, the right to be left alone. Em sentido fortemente individualista, a proteção atribuída ao direito à privacidade voltar-se-ia, portanto, a reconhecer uma posição estática e absenteísta do Estado, o direito do titular de retrair aspectos de sua vida do domínio público. Estou citando Bruno Bione, proteção de dados pessoais. Entre nós, estudos voltados à identificação da autonomia do direito à privacidade parecem ter se vinculado inicialmente a essa abordagem formal de um direito negativo de não intervenção. Tal abordagem foi reproduzida em artigo clássico do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, intitulado Sigilo de Dados, o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado. Como corolário imediato da compreensão do direito à privacidade como uma proteção de caráter essencialmente negativo, eclodiu nos tribunais brasileiros orientação jurisprudencial restritiva quanto ao âmbito de proteção do artigo 5º, inciso 12 da Constituição. A título exemplificativo, reporto o meu entendimento firmado no RE 416, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, em que a Corte referendou o acesso de órgãos policiais a dados armazenados em discos rígidos, apreendidos a partir de busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário. Naquela sentada, fazendo expressa referência à fórmula consagrada pelo professor Técio Sampaio Ferraz, o eminente ministro relator assentou que a proteção a que se refere o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, alcançaria apenas a comunicação de dados e não os dados em si mesmos. Dessa forma, seria lícita a extração, no interesse da justiça criminal, de dados armazenados em equipamentos de informática apreendidos na sede da empresa investigada, desde que, evidentemente, a busca e apreensão tenha sido autorizada pela autoridade judicial. Essa concepção do direito à privacidade como uma garantia individual de abstenção do Estado na esfera privada individual, todavia passou por profundas transformações no decorrer do século XX, como se sabe. Devido ao próprio avanço das tecnologias da informação, assistiu-se a uma notória transformação do sentido e do alcance do direito à privacidade. Ou, nas palavras de Stefano
Rodotà, vivenciamos verdadeiro processo de inexorável reinvenção da privacidade. Tal processo de reinvenção do direito à privacidade é analisado com esmero e profundidade em seminal monografia do professor Danilo Donedá. Ao examinar as sucessões geracionais das leis de proteção de dados, a partir da década de 1970, bem como o espraiamento da proteção jurídica da privacidade em tratados internacionais ao longo do século XX, o autor assevera que a trajetória percorrida pelo direito à privacidade reflete tanto uma mudança de perspectiva para a tutela da pessoa, quanto sua adequação às novas tecnologias de informação. Não basta pensar a privacidade nos moldes de um direito subjetivo a ser tutelado conforme as conveniências individuais, nem da privacidade como uma predileção individual associada basicamente ao conforto e comodidade. Uma esfera privada na qual a pessoa tenha condições de desenvolvimento da própria personalidade, livre de ingerências externas, ganha hoje ainda mais importância. Passa a ser um pressuposto para que ela não seja submetida a formas de controle social que, em última análise, anulariam sua individualidade, cessariam sua autonomia privada e inviabilizariam o livre desenvolvimento da sua personalidade. A privacidade assume, portanto, diz Danilo Donedá, posição de destaque na proteção da pessoa humana, não somente tomada como escudo contra o exterior, na lógica da exclusão, mas como elemento positivo, indutor da cidadania, da própria atividade política em sentido amplo e dos direitos de liberdade de uma forma geral. Neste papel, havemos como pressuposto de uma sociedade democrática moderna, da qual o dissenso e o anticonformismo são componentes orgânicos. A construção de uma nova dogmática constitucional acerca da tutela da privacidade coincide, como já foi ressaltado, com o reconhecimento, em 1983, do direito à autodeterminação informacional, a chamada Die informationelle Selbstbestimmung, pelo Tribunal Constitucional alemão. A característica especial do direito à autodeterminação informativa não é resultante de um invencionismo episódico, mas sim de várias linhas de argumentação da jurisprudência do tribunal, que já na decisão do microcenso, com recurso à jurisprudência sobre a dignidade humana, atribuiu ao cidadão, individualmente, uma esfera inviolável da vida privada, na qual se supõe que a influência da autoridade pública deve ser removida. Estou citando o trabalho de Cláudio Francius. No paradigmático Volksellums Urteil, o tribunal declarou a inconstitucionalidade da chamada Lei do Censo, que possibilitava que o Estado realizasse o cruzamento de informações sobre os cidadãos para mensuração estatística da distribuição especial e geográfica da população. Nesse julgado, a Corte Constitucional redefiniu os contornos do direito à proteção de dados pessoais, situando-o como verdadeira projeção de um direito geral de personalidade, para além da mera proteção constitucional ao sigilo. A partir da leitura ampliativa do artigo 2.1, em conjunto com o artigo 1º da Lei Fundamental, o Tribunal Constitucional reconheceu a existência de um direito constitucional de personalidade que teria como objeto de proteção o poder do indivíduo de decidir sobre a divulgação e o uso de seus dados pessoais, de decidir sobre quando e dentro de quais limites os fatos da sua vida pessoal podem ser revelados e ainda de ter conhecimento sobre quem sabe e o que sabe sobre si, quando e em que ocasião. Citando de novo Cláudio Francius. No caso concreto, o tribunal entendeu que o processamento automatizado dos dados, possibilitado pela Lei do Censo de 83, colocaria em risco o poder do indivíduo de decidir por si mesmo sobre si e como ele desejaria fornecer seus dados pessoais a terceiros. A situação de risco identificada pelo tribunal referia-se à possibilidade concreta de, por meio de sistemas automatizados, as informações fornecidas sobre profissões, residências e locais de trabalho dos cidadãos serem processadas
de modo a se formar um perfil completo da personalidade. Essa nova abordagem revelou-se paradigmática por ter permitido que o direito à privacidade não mais ficasse estaticamente restrito à frágil dicotomia entre as esferas pública e privada, mas sim se desenvolvesse como uma proteção dinâmica e permanentemente aberta às referências sociais e aos múltiplos contextos de uso. Como bem destacado na decisão, a identificação de um constante avanço tecnológico demanda igualmente a afirmação de um direito de personalidade que integre o contexto das condições atuais e das futuras circunstâncias do processamento automático de dados. É justamente essa reconfiguração que possibilita a afirmação do direito à autodeterminação informacional como contraponto a qualquer contexto concreto de coleta, processamento ou transmissão de dados possível de configurar situação de perigo. Nas palavras ilustres de Stefano Rodotà, a privacidade também passa a ser definida como o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar como a privacidade é alcançada, em última instância, como o direito de escolher livremente o seu modo de vida. Essa nova abordagem também engloba uma proteção abrangente que desloca o eixo da proteção de dados para as possibilidades e finalidades de seu processamento. Como bem destacado por Laura Schertel Mendes, é decisivo para a concepção do direito à autodeterminação o princípio segundo o qual não mais existiriam dados insignificantes nas circunstâncias modernas do processamento automatizado de dados, de modo que o risco do processamento de dados residiria mais na finalidade do processamento e nas possibilidades de processamento do que no tipo dos dados mesmos, ou no fato de quão sensíveis ou íntimos eles são. Isso está no texto sobre autodeterminação informativa. A abertura do texto constitucional ao reconhecimento da autonomia do direito fundamental à proteção de dados pode ser identificada na jurisprudência do Supremo. Ao apreciar o tema 582 da sistemática da repercussão geral, o Tribunal Pleno reconheceu o direito de acesso ao contribuinte a banco de dados da Receita Federal que armazena informações de interesse da arrecadação federal, RE 673707, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux. No julgamento proferido, o voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux reforçou o dever qualificado de proteção que é inerente ao armazenamento de informações pessoais em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, geridos por entidades privadas. Contribuindo decisivamente para a gênese da jurisprudência atual sobre o regime constitucional de proteção de dados, o eminente relator ressaltou que o artigo 1º da Lei 9.507/97, que disciplina o habeas data, institui restrições para a divulgação de informações pessoais armazenadas em bancos de dados públicos, limitando a divulgação a outros órgãos que não o detentor das informações ou a terceiros que não o titular dos dados registrados. Em pauta, o plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base de cidadãos. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, relator. Específica e dimensão normativa própria. Estou citando a DIN 6387, da relatoria do nosso eminente presidente, ministra Rosa Weber. Em eloquente manifestação, o colegiado afirmou a necessidade de instituição de um controle efetivo e transparente da coleta, armazenamento, aproveitamento, transferência e divulgação de dados pessoais, ao mesmo tempo que reforçou a importância de a Corte exercer, com extremo rigor, o controle de políticas públicas que possam afetar substancialmente o direito fundamental à proteção de dados. A partir de leitura abrangente do texto constitucional, especialmente do direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade, o voto da eminente presidente, ministra Rosa Weber, suspendeu a eficácia da medida provisória 954 de 2020, editada em decorrência da pandemia da Covid-19,
que determinava que as operadoras de telefonia disponibilizassem ao IBGE, em meio eletrônico, os nomes, números de telefone e endereços de milhões de usuários de serviços de telecomunicação. Na ocasião, o tribunal assentou 3 balizas constitucionais relevantes que devem informar qualquer espécie de incursão sobre o tema. Primeiro que, embora não exista no ordenamento jurídico uma proibição absoluta para o tratamento de dados por entidades públicas, a dogmática constitucional contemporânea impõe que a privacidade dos usuários só possa ser afastada a partir de uma justificação minudente e exaustiva das finalidades atribuídas ao tratamento de dados. Segundo, estabeleceu-se que a incidência do princípio da transparência impõe que a administração pública garanta ao titular dos dados um nível de controle suficiente para a verificação prospectiva da licitude do tratamento de dados. Isso se desdobraria, de acordo com a decisão, em um dever de publicidade, que seja capaz de fornecer ao cidadão condições mínimas de proceder a um controle da forma como o Estado lida com dados pessoais. Por fim, que a intervenção estatal na esfera privada deve envolver apenas o universo de dados estritamente necessário para o alcance das finalidades eleitas e ser acompanhada do incremento dos protocolos e mecanismos de segurança do sistema de informação, de acordo com o grau de risco gerado pela relativização do direito fundamental à autodeterminação informativa. Como se vê, tais diretrizes partem do pressuposto de que o princípio da proporcionalidade desempenha relevante papel de aferição da constitucionalidade das interferências no regime constitucional de proteção de dados, inspirando-se nas premissas assentadas no julgamento da Lei do Censo de 83 pelo Tribunal Constitucional Alemão. A esse respeito, conforme destacado no voto do eminente ministro Luiz Fux, a relativização do direito fundamental somente será legítima se atender a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. Limitar a coleta ao mínimo necessário para a realização das finalidades normativas. Estabelecer medidas técnicas e administrativas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Prevenir a ocorrência de danos consoante os parâmetros desenhados no direito comparado e no artigo 6º da Lei de Proteção de Dados. A partir desse julgado paradigmático, o plenário também superou a falsa ideia de que existem dados que, a priori, dispensam proteção constitucional. Em seu voto, o eminente ministro Ricardo Lewandowski explicou que informações aparentemente triviais, como o número de inscrição no CPF ou de uma linha celular, servem de chave de identificação e de acesso a um universo de plataformas eletrônicas, como bancos, supermercados, serviços públicos e redes sociais, todas elas detentoras das mais variadas informações sobre o titular. Nesse passo, de acordo com a orientação fixada pelo Tribunal, o regime constitucional de proteção de dados dispensaria considerações sobre a natureza ostensiva ou reservada dos dados pessoais. A rigor, os gatilhos que acionam o direito à autodeterminação informática relacionam-se mais propriamente com o grau de sensibilidade das informações e com o risco de malversação dos dados pessoais, tornando estéril qualquer tentativa de abrandar o nível de proteção dispensado pela ordem jurídica sob o pretexto da simplicidade ou trivialidade das informações envolvidas. No âmbito do direito positivo, entre nós, há mais de 2 décadas já se ensaia a evolução do conceito de privacidade a partir da edição de legislações setoriais que garantem a proteção de dados pessoais, tais como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, que assegura aos usuários da Internet, entre outros direitos, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações e dos dados armazenados, artigo 7º, 2 e 3, e, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709, de 2018. Em razão da importância da LGPD para o desfecho da controvérsia, faço breves considerações sobre o alcance e a fisionomia desse diploma normativo,
destacando a posição de centralidade por ele ocupada no sistema de proteção de dados brasileiro. A Lei 13.709, de 2018, dispõe sobre os princípios e procedimentos para o tratamento de dados pessoais e estabelece critérios para a responsabilização dos agentes por eventuais danos ocorridos em virtude dessas atividades. Conforme lecionam Walter Schwenkener e Daniel Kalil, a Lei 13.709, de 2018, teve como um dos seus principais propósitos incentivar a criação de um costume institucional de proteção de dados, especialmente por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a preocupação de garantir a efetividade no cumprimento das normas acerca da temática. Com vistas a instituir uma nova cultura de gestão de dados, a LGPD parte da premissa básica de que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa. Assim, dispõe que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar os seguintes princípios: eleição de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, compatibilidade ou adequação do tratamento com as finalidades informadas ao titular, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das atividades, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, e utilização de medidas técnicas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados ou de situações ilícitas de alteração, comunicação ou difusão. Quanto aos órgãos governamentais, a lei prevê um rol taxativo de hipóteses em que se considera legítimo o tratamento de dados por pessoas jurídicas de direito público. Execução de políticas públicas, artigo 7º e 11, e cumprimento de atribuições institucionais, como a execução de competências ou atribuições legais do serviço público, artigo 23. A lei também exige que os agentes públicos informem as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Artigo 23, inciso 1. Dessa forma, percebe-se que a LGPD parece ter limitado o tratamento de dados pelo poder público às atividades principais e acessórias de provisão de serviços públicos. Em pauta, plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Quem vota é o ministro relator Gilmar Mendes. Essa trajetória de fortalecimento da tutela da privacidade culminou recentemente com a promulgação da Emenda Constitucional 115, de 10 de fevereiro de 2022, em que o poder constituinte derivado alçou a proteção de dados pessoais a uma autêntica condição de direito fundamental autônomo, esculpido no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Mas não só. As alterações promovidas pelo Congresso Nacional não apenas trasladaram essa garantia para o rol dos direitos fundamentais, como também atribuíram à União competência material para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, artigo 21, inciso 26, e competência privativa para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, artigo 22, inciso 30. Examinando o assunto pela perspectiva da evolução do conceito de privacidade na jurisprudência do Supremo e pelo progressivo reconhecimento em diversas legislações setoriais do dever estatal da tutela de informações relacionadas ao cidadão, compreende-se que a Emenda Constitucional 115 de 2022 teve o mérito de consolidar, de uma vez por todas, o status constitucional inerente ao direito de proteção de dados pessoais, dirimindo quaisquer dúvidas que pudessem pairar sobre o tema. Todo esse panorama legislativo, doutrinário e jurisprudencial fornece uma visão holística a respeito do compromisso assumido pela ordem constitucional brasileira com a proteção de dados pessoais, fornecendo parâmetros seguros para a apreciação
das controvérsias que assomam ao plenário. Assim, é sob essa ótica de afirmação da autonomia do direito fundamental à proteção de dados pessoais que serão examinadas as alegações de inconstitucionalidade deduzidas nas ações em julgamento. Eu passo, então, ao tratamento de dados pessoais pelo poder público, princípios constitucionais aplicáveis e rejeição ao isolamento do interesse público. A discussão jurídica travada nas presentes ações de controle concentrado assume contornos próprios em relação ao debate promovido pela Corte na análise da ADIM 6389, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Isso se deve principalmente às complexidades que permeiam o tratamento de dados no âmbito interno da administração pública. É inegável que as relações mantidas entre o Estado e os cidadãos comportam particularidades que desaconselham um simples traslado do regime jurídico de proteção de dados aplicável às relações privadas. Isso se torna ainda mais evidente quando se percebe que, devido ao dinamismo das sociedades contemporâneas, a coleta, o processamento e o compartilhamento de informações biográficas constituem ferramentas indispensáveis para a verificação da eficácia e da adequação das políticas públicas, que em dado momento compõem a agenda governamental. Reconhecendo a essencialidade dos dados pessoais para a prestação de serviços públicos em um contexto em que a sociedade que exige soluções efetivas e céleres, a professora Miriam Wimmer afirma que o tratamento de dados pessoais pelo Estado é imprescindível para o desempenho do seu mandato ou mandato constitucional. Isso está em Miriam Wimmer, Regime Jurídico do Tratamento de Dados Pessoais. Nesse sentido, ao lembrar que as funções do Estado recebem o influxo dos postulados inerentes ao regime jurídico de direito público, a autora pondera que as normas protetivas concebidas para o tratamento de dados em atividades privadas não devem ser automáticas e irrefletidamente aplicadas no âmbito dos órgãos estatais. Ou, como ressalta de novo Miriam Wimmer, seria inimaginável, por exemplo, que entendêssemos que qualquer cidadão teria o direito de requerer ao poder público a portabilidade de seus dados constantes de uma determinada base de dados governamentais ou que alguém pudesse se dirigir a um cartório para solicitar a eliminação dos seus dados pessoais ou ainda que se pretendesse negar consentimento para que a Receita Federal processasse determinada declaração de imposto de renda. Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Vota o ministro relator Gilmar Mendes. De agentes envolvidos na prática de infrações penais. Nesses casos, torna-se de fato discutível em que medida a utilidade pública envolvida no tratamento desses dados poderia impor a flexibilização das limitações previstas na legislação protetiva. Em um contexto de rápido desenvolvimento de novas tecnologias de informação, entidades internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, têm reconhecido que a modernização da administração pública mediante a instituição de um modelo de Data-Driven Public Sector constitui importante passo na direção da concretização de direitos sociais. É assente na literatura estrangeira o reconhecimento de que países comprometidos com uma agenda de um governo digital podem aprimorar os resultados da gestão utilizando novas tecnologias de forma responsiva, protetiva e transparente. Nesse aspecto, o tratamento de dados torna-se importantíssima ferramenta para o desenho, implementação e monitoramento de políticas e de serviços públicos essenciais. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem buscado seguir essa agenda de digitalização da administração pública. Conforme será discutido adiante no presente voto, esse movimento tem sido buscado na edição de atos normativos, como que institui o chamado Cadastro Base do Cidadão,
em programas como a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, e-Digital. Dentro desse contexto, não há dúvidas de que relevantes postulados constitucionais estão em jogo quando se discutem os limites do tratamento de dados pelo poder público, a exemplo do princípio da eficiência da administração pública, artigo 37 da Constituição. Conforme destacado pela União em sua manifestação nos autos, o compartilhamento efetivo de dados entre os órgãos e entidades da administração federal é, sem dúvida, pressuposto de uma gestão pública eficiente. Todavia, diferentemente do que assevera o ente público, a discussão sobre a privacidade nas relações com a administração estatal não deve partir de uma visão dicotômica que coloque o interesse público como bem jurídico a ser tutelado de forma totalmente distinta e em confronto com o valor constitucional de dados pessoais. Como bem destacado por Gillian Black e Leslie Stevens, pesquisadores britânicos dedicados a essa temática, se a privacidade for tratada simplesmente como um direito ou interesse individual, sempre será possível para o setor público controlar dados para suas finalidades públicas, já que isso será sempre reputado como necessário e proporcional. Nesse sentido, acentuam os autores a necessidade de se conferir uma abordagem comunitária e institucional ao direito à proteção de dados pessoais, evitando que este valor sempre sucumba diante da invocação do interesse público. A consciência de que os governos devem tratar o regime jurídico de privacidade como um objetivo coletivo de estruturação dos regimes democráticos e não como um valor contraposto de proteção de interesses individuais é corolário do próprio reconhecimento da autonomia do direito fundamental à proteção de dados. Como destaca Daniel Solove, a privacidade não é algo que indivíduos automatizados possuem no estado de natureza e que sacrificam para se unir ao pacto social. Estabelecemos proteções à privacidade por causa de seus profundos efeitos sobre a estrutura de poder e de liberdade na sociedade como um todo. Desse modo, assenta o autor, a proteção da privacidade nos protege contra prejuízos a atividades que são importantes tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. É justamente por isso que instituições como a própria OCDE têm defendido que a confiança da sociedade e a garantia de parâmetros éticos no tratamento de dados pela administração pública são elementares para uma boa governança dos governos digitais. Como ressaltado pela OCDE, diversos países passaram recentemente a adotar critérios formais definidos em legislação própria para proteger os cidadãos no processo de coleta, armazenamento, compartilhamento e processamento de dados pelos órgãos do Estado. Em patamares de proteção mais elevados, a OCDE observa que as limitações normativas devem visar a garantir que o cidadão tenha o controle sobre quais dados as organizações governamentais têm sobre eles. Quais organizações públicas têm o direito de acesso a seus dados? Quais organismos públicos fizeram uso de seus dados e para que fins? Que organizações públicas fizeram um inquérito sobre seus dados? E o direito de concordar ou recusar permissão para que os dados que fornecem a uma instituição pública sejam compartilhados e reutilizados por outras. Os parâmetros apontados pela OCDE parecem estar sendo constantemente perseguidos pelas nações democráticas estrangeiras. De fato, colhe-se da experiência internacional diversos modelos institucionais voltados à garantia desse patamar ético. Uma das opções consiste na criação de entidade independente vocacionada a apoiar as entidades governamentais no gerenciamento dos dados que elas possuem sobre os cidadãos, facilitando o acesso e o compartilhamento de informações a partir de estándares e metodologia definidos. Essa experiência tem sido concretizada em países como Irlanda, Portugal, Canadá e Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, a propósito, o governo instituiu um grupo de aconselhamento ético para o tratamento de dados pessoais. Outro caminho que tem sido explorado pelas nações democráticas é o estabelecimento de guias vinculantes em relação ao próprio Estado, limitando o processamento dos dados dos cidadãos. No Reino Unido, por exemplo, observa-se que as disposições da Lei Nacional de Proteção de Dados, Data Protection Act, são concretizadas em múltiplos níveis,
com guias e documentos orientativos, como o Digital Economy Act, que determina que cada ministro expressa um código de conduta para o compartilhamento de informações no âmbito de suas atribuições, e o Data Ethics Framework, que traz orientações bastante pragmáticas para serem utilizadas no dia a dia dos servidores públicos. Trazendo essas considerações para a esfera local, conclui-se que compete ao poder público a delicada missão de delimitar adequado âmbito de proteção do direito à autodeterminação informativa, harmonizando os objetivos do Estado com os interesses legítimos dos titulares dos dados pessoais. Sobre esse tema, destaca-se mais uma vez o escolho de Miriam Wimmer. A aplicação da legislação de proteção de dados no tratamento de dados pelo poder público, tanto no caso de atos individuais e concretos, como também na edição de atos normativos, traz, portanto, o desafio de conciliação entre os princípios tradicionalmente aplicáveis à administração pública e aqueles contidos na própria LGPD, sem que determine a precedência prima facie de um interesse público abstratamente caracterizado e reconhecendo também a importância da proteção de dados pessoais para além da sua dimensão individual. A eficiência demandada da administração pública e o interesse público tutelado pelo Estado devem, portanto, ser compreendidos no contexto de um conjunto mais amplo de princípios e com elementos integrantes do compromisso que o Estado deve ter com a democracia e com a concretização de direitos fundamentais. Em pauta, plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, relator das duas ações. A um modelo de fluxo multidirecional e irrestrito de compartilhamento de dados entre instituições públicas. Nesse sentido, rememora a decisão proferida pela eminente ministra Carmen Lúcia na suspensão de liminar 1103, na qual determinou que o IBGE se abstivesse de fornecer ao Ministério Público Federal dados reputados necessários à identificação de 45 crianças domiciliadas no município de Bauru, São Paulo, que, de acordo com o censo realizado em 2010, não teriam sido regularmente registradas nos cartórios de registro civil de pessoas naturais. Nessa decisão, a então presidente do Supremo afirmou a necessidade de conciliação dos valores constitucionais em jogo ao pontuar: o dever de sigilo proporciona segurança a quem presta as informações e contribui para a confiabilidade das pesquisas efetuadas. Recepção das normas que estabelecem o sigilo das informações colhidas pelo IBGE, artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1.611 de 67 e parágrafo único do artigo 1º da Lei 5.534 de 68 pela Constituição Federal. E prosseguia ainda dizendo que, quando princípios fundamentais da Constituição conflitam entre si, a questão deve ser analisada tendo em vista o caso concreto e respeitados os valores supremos consagrados na ordem constitucional. No mesmo sentido, destaco a decisão proferida pelo ministro Barroso nos autos do mandado de segurança 36.150, na qual cassou determinação do Tribunal de Contas da União que ordenara ao Instituto Nacional de Estudo de Pesquisas Nacionais Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, a entrega de dados individualizados do censo escolar e do Enem, com o fim de realizar auditoria do programa Bolsa Família. Nessa importante decisão, o eminente relator dialogou profundamente com a noção de finalidade aqui discutida, apontando o risco de subversão da autorização concedida pelos titulares dos dados pessoais no ato de coleta. Destaco o trecho da referida decisão. E dizia uma parte: nesse aspecto, a transmissão a outro órgão do Estado dessas informações e para uma finalidade diversa daquela inicialmente declarada, subverte a autorização daqueles que forneceram os seus dados pessoais em aparente violação do dever de sigilo e da garantia de inviolabilidade da intimidade. Assim, é clara a necessidade de temperar os valores constitucionais da eficiência da administração pública com o regime constitucional de tutela dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, particularmente as garantias de autodeterminação informativa e de proteção de dados
pessoais. Artigo 5º caput, incisos 10, 12, 79 da Constituição. Passo agora ao objeto da ADPF 695, compartilhamento de dados pessoais para a realização de atividades de inteligência. Considero, presidente, apropriado iniciar pelo exame do ato de compartilhamento impugnado na arguição de descumprimento de preceito fundamental 695. Assim o faço porque as distorções e irregularidades identificadas na ação administrativa impugnada na ADPF auxiliam na constatação do quadro geral de insegurança que deriva do regulamento editado pelo Poder Executivo, o Decreto 10.046 de 2019. Na ADPF 695, o Partido Socialista Brasileiro requer seja sanada a grave lesão a preceitos fundamentais consistente no compartilhamento de dados pessoais pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SEPRO, à Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, com suposto lastro normativo no Decreto da ADI 6649 e da ADPF 695. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Viola os direitos fundamentais à privacidade, à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informativa. Atento ao risco de violação massiva à proteção de dados pessoais de 76 milhões de brasileiros, requeri no dia 22/6/2020 a apresentação da ADPF 695 em mesa para apreciação do pedido de concessão da medida cautelar. Em homenagem ao princípio da colegialidade, pretendi submeter a controvérsia ao crivo do Tribunal Pleno, visando promover um debate plural acerca da compatibilidade do ato do poder público com o regime constitucional de proteção de dados pessoais. Ocorre que, no dia 23/6/2020, às vésperas da sessão de julgamento, a AGU peticionou nos autos informando a revogação do termo de autorização que concedera o acesso da ABIN à base de dados da Carteira Nacional de Habilitação. Requereu, então, fosse declarada a perda de objeto da ADPF. A partir dessa provocação, os autos retornaram ao meu gabinete, ocasião em que ponderei que, sem embargo da revogação do termo de autorização, o ato do poder público impugnado nesta ADPF abrangia todo um quadro de insegurança jurídica, gerado por leituras distorcidas do Decreto 10.046. Por esse motivo, reconheci que persistia interesse processual quanto ao pedido de interpretação conforme do regulamento administrativo. Assim, proferi decisão no dia 24 de junho de 2020, reconhecendo que, não fosse o abandono do intento de transferência massiva e indiscriminada de dados pessoais para a Agência Brasileira de Inteligência, a União enfrentaria grandes dificuldades para sustentar a constitucionalidade da medida perante o Supremo. Nessa senda, apontei que a redação genérica do ato impugnado erigia obstáculos intransponíveis ao exercício do controle judicial, sobretudo por não indicar as finalidades pretendidas pelo órgão solicitante, nem a real necessidade de utilização de informações de 76 milhões de brasileiros em atividades de inteligência. Se nós considerarmos que só os maiores, de 18 anos, é que podem ter acesso à carteira de habilitação e que, portanto, todos esses dados estariam disponíveis a BIM, é quase que a pretensão de se estruturar uma estase, sem nenhum exagero, né? Quer dizer, passar todos os dados de quem tem carteira de habilitação para a BIM. Eis o que assentei, então, na ocasião. No caso, estase, para aqueles que não sabem, não tem nada a ver com êxtase, né? É aquela polícia secreta da Alemanha Oriental. No caso em tela, há uma enorme dificuldade em proceder, dizia eu, ao teste de proporcionalidade em todas as suas etapas. Como dito, o único ato material submetido a um mínimo de publicidade consiste no termo de autorização 7 de 2020 e no extrato do mencionado termo de autorização publicados no Diário Oficial. Embora a União afirme que este termo de autorização foi emitido de modo completamente transparente em veículo de imprensa oficial, segundo o procedimento aplicado às solicitações da mesma natureza, não é possível colher do extrato publicado
no Diário Oficial da União qualquer informação relevante sobre a natureza dos dados compartilhados, tampouco acerca dos parâmetros objeto do compartilhamento. Ressalte-se que, por disposição expressa do artigo 5º do Decreto 10.046, fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do compartilhamento de dados entre os órgãos. Assim, dificilmente os órgãos envolvidos no compartilhamento tornariam público no futuro os termos em que o compartilhamento ocorreria. Assim, do ponto de vista de adequação, seria bastante difícil examinar o ato em questão, já que a única face pública da medida adotada ou adota a redação genérica para indicar os objetivos do compartilhamento de dados e nem sequer explicita a finalidade pretendida com as atividades de inteligência. Já sob o prisma da necessidade, diante da ausência de explanação da finalidade do compartilhamento, torna-se impossível aferir se o compartilhamento da dimensão apresentada se revela o meio menos intrusivo possível para alcançar o objetivo apresentado. Aqui talvez seja o elemento em que recai o maior ônus da administração, explicar por que, afinal, seria necessário o processamento de dados da CNH de 76 milhões de brasileiros para atividades de inteligência. Por fim, ainda que fosse possível avançar no juízo da proporcionalidade em sentido estrito, dificilmente seria possível compatibilizar uma violação massiva à proteção de dados, traduzida no compartilhamento irrestrito de dados da CNH de mais de 76 milhões de brasileiros com alguma finalidade legítima de tratamento de dados para atividades de vigilância. Por todos esses motivos, entendo que, no caso concreto, há significativa e densa verossimilhança nas alegações do autor, no sentido de que o ato do poder público trazido a exame por esta Suprema Corte tem o potencial de violar os preceitos fundamentais da proteção da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa dos cidadãos brasileiros. Artigo 5º, inciso 10 e 12. Não possui base normativa que eventualmente lhe ampare, o que poderia, em tese, lhe emprestar legitimidade, e tampouco mostra-se proporcional ante as suas finalidades. Essas considerações são necessárias para demonstrar que, a despeito do abandono dos propósitos inicialmente almejados pela ABIN, ainda persistem graves riscos para a tutela da privacidade e da autodeterminação informativa. O tema de fundo da ADPF conduz à inescapável percepção da insegurança gerada pela abertura semântica do Decreto 10.046 de 2019, que não raras vezes tem desaguado em leituras desviantes e extremamente alargadas do seu programa normativo, com manifestos prejuízos para o regime constitucional de proteção de dados pessoais. Sem maiores digressões, apenas para mencionar o caso específico tratado na ADPF, causa perplexidade que, na defesa apresentada nos autos, a União sustente que o compartilhamento pretendido pela ABIN encontra suporte normativo no inciso 1º do artigo 3º do Decreto 10.046, de 2019, cujo teor assim dispõe. O compartilhamento de dados pelos órgãos e entidades de que trata o artigo 1º observará as seguintes diretrizes. A informação do Estado será compartilhada da forma mais ampla possível, observadas as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicações e o disposto na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tal linha de pensamento, entretanto, me parece em frontal choque com os lineamentos mais basilares do postulado do Estado Democrático de Direito. Confronta, outro sim, com os limites que decorrem do texto constitucional para o tratamento de dados pessoais, bem como da legislação ordinária veiculada pelo Congresso Nacional no exercício de sua competência para atuar nesse âmbito facultado. São duas as razões que me conduzem a essa conclusão. A primeira diz respeito à necessidade de promover uma leitura do regulamento administrativo alinhada com o regime constitucional de tutela da privacidade. Trata-se de assunto que será devidamente aprofundado ao longo do presente voto, cabendo, contudo, desde já registrar que o sentido do Decreto 10.046, que melhor traduz os objetivos da ordem constitucional, conduz ao abandono de qualquer interpretação que possibilite
um amplo e irrestrito compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal. Assim, sem me antecipar em relação ao aprofundamento do tema, registro que, em homenagem ao direito à autodeterminação informativa, apenas as informações gerais do Estado são alcançadas pelo disposto no artigo 3º, inciso 1º do Decreto 10.046, e não aquelas relacionadas aos atributos da personalidade ou qualidades próprias do cidadão. Devem ser amplamente compartilhadas, nos termos do dispositivo, somente as informações relativas ao funcionamento do aparato estatal, como gestão de pessoal e do patrimônio público, utilização de recursos orçamentários, formalização de atos e contratos administrativos, apenas para citar alguns exemplos. Lado outro, em relação às informações pessoais, devem incidir os vetores protetivos da LGPD, estruturados para a salvaguarda da privacidade dos cidadãos, que exigem o preenchimento de requisitos mais rígidos para o fluxo de informações no âmbito dos órgãos públicos federais. A segunda razão para rejeitar a tese deduzida pela União diz respeito à impossibilidade de invocação dos dispositivos do Decreto 10.046 e da Lei 13.709, de 2018, para legitimar operações de tratamento de dados no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência. Afinal, basta um simples lançar de olhos sobre o artigo 4º, inciso 3º da Lei 13.709, de 2018, para concluir que o compartilhamento de dados pessoais para fins de defesa nacional será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei. Ao que tudo indica, considerando a sensibilidade das atividades relacionadas à preservação da soberania nacional, o legislador entendeu que o assunto deveria observar legislação específica, adequada às particularidades desse campo de atuação estatal. Antecipou, contudo, que esse regime especial de tratamento de dados deve ser calibrado à luz dos pilares estruturantes da LGPD, especialmente no que diz respeito à necessidade de apresentação de justificação minudente das finalidades pretendidas pelos órgãos de inteligência. Esse tema foi exaustivamente debatido na ADIM 6529, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, em que esta Corte assentou que, desde que observados os requisitos legais, é legítimo o compartilhamento de conhecimentos específicos com a Agência Brasileira de Inteligência, na forma do parágrafo único do artigo 4º da Lei 9883 de 99. Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Vota o ministro relator, Gilmar Mendes. De dados deverá ser devida e formalmente motivada para eventual controle de legalidade do Poder Judiciário. Mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo legal. E são indispensáveis a instauração de procedimento administrativo formal e a utilização de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso para efeito de responsabilização em caso de abuso. Desse panorama, extraem-se duas importantes conclusões. Primeiro, ao contrário do afirmado pela União, as disposições da LGPD e do respectivo decreto regulamentador não constituem, per se, suporte legal para o compartilhamento de dados pessoais no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência. Em segundo lugar, embora seja possível o compartilhamento de conhecimentos específicos com a ABIN, isso não afasta a necessidade de se examinar, sob a perspectiva constitucional, se as restrições impostas pelo ato administrativo estão devidamente motivadas e se atendem ou não às balizas fixadas no julgamento da ADIM 6529, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Feitas essas considerações, entendo que, sem embargo da revogação do termo de autorização 7 de 2020, o grave quadro de insegurança jurídica causado pela elasticidade semântica do Decreto 10.046 evidencia a necessidade de realizar o julgamento da DPF 695 em conjunto com a DIN 6649. Cuida-se de rica oportunidade para o Tribunal avaliar em perspectiva global se o sentido atribuído pela administração pública ao referido decreto regulamentar se compatibiliza ou não
com a ordem constitucional brasileira. Passo, então, ao confronto do programa normativo do Decreto 10.046 com a Constituição Federal. E digo o seguinte: a controvérsia abordada pela ação direta de inconstitucionalidade 6649 diz respeito essencialmente à validade dos dispositivos do Decreto 10.046, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. O regulamento impugnado desempenha a delicada missão de sistematizar regras e princípios aplicáveis ao compartilhamento de dados entre órgãos públicos federais em uma tentativa de fundar balizas para a aplicação harmônica dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, e da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. A complexidade do assunto é evidenciada pela existência de conflitos aparentes entre normas que impõem transparência absoluta na condução dos negócios públicos, de um lado, e aquelas que estabelecem limites rigorosos para o fluxo de dados pessoais coletados ou produzidos pelo Estado, de outro. Se é certo que informações gerais relacionadas à atividade administrativa devem, em regra, se submeter ao princípio da ampla publicidade, não é menos exato que o tratamento de dados pessoais segue lógica diversa, focada na salvaguarda da privacidade dos cidadãos. Essa distinção impõe regime jurídico híbrido para o tratamento das informações coletadas e produzidas pela administração pública, a depender do maior ou menor vínculo que elas guardem com atributos de personalidade ou de qualidades próprias do cidadão. Não há, evidentemente, como ombrear o regime jurídico restritivo que orienta o tratamento de dados pessoais, fundado em vetores protetivos, com as regras e princípios que se aplicam ao manuseio de informações relacionadas ao próprio funcionamento do aparato estatal, como despesas administrativas, atos de gestão do patrimônio público, licitações, contratos administrativos, pareceres e decisões administrativas, para citar alguns exemplos. Dadas a complexidade da matéria e as incertezas e aflições que fatalmente incidiriam sobre os agentes responsáveis pela aplicação da lei, impunha-se a construção de balizas interpretativas que fossem capazes de acomodar em um mesmo programa normativo o dever geral de publicidade dos negócios públicos e o regime constitucional de proteção de dados pessoais. Nesse contexto, surge o Decreto 10.046 como uma tentativa de orientar a atuação dos servidores públicos responsáveis pela governança de dados da administração pública federal, sobretudo no que se refere à interoperabilidade e integração dos bancos de dados mantidos pelos diferentes órgãos e entidades que a compõem. O regulamento impugnado pode ser decomposto em 4 eixos normativos. O primeiro deles, contido nos artigos 1º a 3º, arrola os objetivos que devem orientar o compartilhamento de dados na administração pública federal, com destaque para a simplificação da oferta de serviços públicos, avaliação e o monitoramento constante da eficiência das políticas públicas e a melhoria da qualidade e integridade dos dados custodiados pelos órgãos federais. Adicionalmente, ao dispor sobre as diretrizes que devem ser observadas nessas operações, o decreto impõe o compartilhamento da informação do Estado da forma mais ampla possível, ao mesmo tempo que assegura a observância da Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 1º, inciso 1º. Outro eixo delineado nos artigos 4º a 14 estabelece 3 níveis de compartilhamento de informações, quais sejam compartilhamento amplo, quando se tratar de dados públicos que não estejam sujeitos a nenhuma restrição de acesso, cuja divulgação deve ser ampla e garantida a qualquer interessado, artigo 4º, inciso 1º. Compartilhamento restrito, para dados sigilosos que, pela sua natureza, possam ser acessados por todos os órgãos e entidades da administração pública federal, artigo 4º, inciso 2, e 3, compartilhamento específico, quando se tratar de dados protegidos por sigilo, que, pelo grau de sensibilidade, somente podem ser repassados a órgãos e entidades específicos nas hipóteses e para os fins previstos em lei, artigo 4º, inciso 3º. O terceiro eixo, contido nos artigos 16 a 20, institui o cadastro base do cidadão, mecanismo de interoperabilidade voltado ao aprimoramento da gestão de políticas públicas e ao aumento da confiabilidade dos cadastros existentes.
Cuida-se de repositório unificado que funcionará conforme a política de governança aprovada pelo Comitê Central de Governança de Dados e que será composto inicialmente pelas informações biográficas que constam da base temática do CPF. Por fim, o quarto eixo, delineado nos artigos 21 e seguintes, prevê a estrutura e a forma de funcionamento do Comitê Central de Governança de Dados, a quem compete fixar orientações e diretrizes para a categorização do compartilhamento amplo, restrito e específico, e ainda dispor sobre a arquitetura, os requisitos de acesso e a política de segurança do cadastro base do cidadão. Pois bem, alega o requerente que, a pretexto de regulamentar diplomas normativos diversos, o regulamento administrativo invadiu competência privativa do Congresso Nacional e exorbitou o poder regulamentar conferido ao Presidente da República. Dispôs sobre a matéria de forma contrária aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à proteção de dados e da privacidade, e instituiu um cadastro unificado que poderá ser utilizado abusivamente pelos órgãos do Poder Público Federal, além de acarretar riscos de vazamentos e incidentes de segurança. Embora a ação direta tenha como propósito a declaração de inconstitucionalidade da íntegra do Decreto 10.046, o raciocínio articulado na petição inicial revela que o desconforto do requerente reside principalmente na disciplina dos níveis de compartilhamento de dados pessoais, na instituição do cadastro base do cidadão e no delineamento do Comitê Central de Governança de Dados. Há receio de que o texto do regulamento possa dar margem a um fluxo desordenado de dados pessoais no âmbito do Poder Executivo, em desacordo com as disposições da LGPD. Surge em boa hora uma alvissareira oportunidade para que o Tribunal, no contexto do compartilhamento de dados entre órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal, reflita não apenas sobre as salvaguardas institucionais que devem acompanhar o tratamento de dados por órgãos governamentais, como também sobre os limites do poder regulamentar em matéria de privacidade e proteção de dados. Pois bem, a despeito da complexidade ímpar da matéria, penso que, a priori, assiste ao Presidente da República competência para produzir os parâmetros de uniformização necessários à execução da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pelos órgãos e entidades federais. A rigor, em se tratando de leis que são objeto de ação administrativa, a expedição de regulamentos constitui providência essencial para o bom funcionamento da estrutura orgânica da administração pública federal. Por meio deles, o Presidente da República não apenas fixa critérios uniformes para a aplicação da legislação pelos órgãos integrantes do aparelho estatal, como também afasta dúvidas e dificuldades que poderiam comprometer a operatividade da lei. Não por outra razão, doutrinadores de renome preferem substituir a expressão poder regulamentar por dever regulamentar, que melhor enfatiza a responsabilidade do chefe do Poder Executivo de instituir normas secundárias necessárias para a fiel execução da lei, impedindo o surgimento de incertezas que possam implicar paralisia administrativa. A esse respeito, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro alerta que, embora o poder ou o vocábulo poder dê a impressão de que se trata de faculdade da administração, na realidade trata-se de poder-dever, já que é reconhecido ao poder público para que exerça em benefício da coletividade. Os poderes são, pois, irrenunciáveis, diz ela no Manual de Direito Administrativo. No que diz respeito ao tratamento de dados pelo poder público, verifica-se que diversos dispositivos da Lei 13.709, de 2018, pressupõem vigorosa atuação de órgãos administrativos para a execução do que neles se dispõe. O legislador, no entanto, dada a generalidade e o caráter abstrato da lei, não foi capaz de dispor sobre todos os aspectos da política legislativa de proteção de dados pessoais, em especial no que concerne à administração das informações biográficas coletadas pelo Estado. Subsiste, então, a necessidade de expedição de normas secundárias para orientar os agentes públicos sobre como proceder diante dessa delicada tarefa. Deparamos-nos, portanto, com um exemplo típico de programa normativo cuja operatividade depende de ulterior regulamentação pelo chefe do Poder Executivo, por meio da fixação dos parâmetros necessários para aplicação consistente e uniforme da lei. No caso da LGPD, são muitas as normas que impõem ações concretas do Estado em matéria de gestão de dados pessoais e, nessa medida, reclamam a edição de atos complementares para a densificação dos princípios gerais por ela estabelecidos. Destaco
Destaco pela pertinência com a demanda os dispositivos que determinam a manutenção de bases temáticas em plataformas integradas, estruturadas para uso compartilhado, e os que orientam os gestores públicos a desenvolverem mecanismos eletrônicos de interoperabilidade, com a finalidade de aumentar a confiabilidade dos cadastros administrativos, aprimorar a gestão de políticas públicas e permitir a atuação articulada dos órgãos estatais na prestação de serviços públicos. É o que dispõem os artigos 25 e 26 da Lei Geral de Proteção de Dados. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável contra e o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. A descentralização da atividade Quem vota é o pública ministro e a relator, Gilmar Mendes. disseminação e ao acesso das informações pelo público geral. E o artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. No mesmo sentido, destaco que a moderna Lei 14.129, de 29 de março de 2021, que dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o governo digital, prevê, como um dos seus princípios, a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidas na prestação e no controle de serviços públicos, e com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro, quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mais adiante, a Lei do Governo Digital assim estabelece. Será instituído mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de aprimorar a gestão de políticas públicas, aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, etc. Viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos. Facilitar a interoperabilidade de dados entre os órgãos do governo. Realizar o tratamento de informações das bases de dados a partir do número de inscrição do cidadão no CPF, conforme previsto no artigo 11 da Lei 13.444. E parágrafo único, aplicam-se aos dados pessoais tratados por meio de mecanismo de interoperabilidade as disposições da Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa legislação federal, portanto, contempla um plexo de disposições normativas que impõem à administração pública a difícil tarefa de implementar bancos de dados de natureza interoperável, desenvolvidos para permitir o compartilhamento eletrônico de informações entre órgãos governamentais, sem prejuízo da irrestrita observância dos princípios gerais e mecanismos de proteção elencados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Há um outro aspecto fundamental que não pode ser olvidado pela Corte. Mesmo que ausentes os referidos comandos legais, é certo que a Constituição impõe ao Estado o dever de desenvolver a atividade administrativa de modo mais eficiente, mais econômico e mais adequado ao interesse público. Naturalmente, o cumprimento da determinação constitucional pressupõe emprego das mais modernas tecnologias e soluções computacionais, sobretudo em um contexto de amplo desenvolvimento de ferramentas digitais, de modernas aplicações de informática e de computação em nuvem, cloud computing. É impensável que na sociedade moderna as repartições públicas operem com instrumentos defasados, renunciando à tecnologia, às ferramentas digitais e desprezando as melhores práticas gerenciais. Ou seja, não é dado ao Estado virar as costas para o progresso tecnológico, tampouco permanecer amarrado ao passado. Cuida-se de mais cristalina aplicação do princípio da eficiência administrativa, ou daquilo que os italianos chamam de princípio da boa administração. Isso não quer dizer que o dever de eficiência sirva de manobra para o descumprimento do princípio da legalidade, nem que constitua um cheque em branco para o administrador público. Revela apenas a assunção de um compromisso de eficiência e busca dos melhores resultados pelo Estado brasileiro, o que de modo algum representa uma licença para o desatendimento dos preceitos éticos que informam o regime constitucional, entre eles os mecanismos de proteção de dados pessoais. São diversos os exemplos de emprego de ferramentas tecnológicas no interesse do cidadão e da eficiente prestação de serviços
públicos. Apenas para citar um caso, destaco a portaria recente do ministro do Trabalho e Previdência, que, em benefício de idosos ou de pessoas com deficiência, dispensa segurados do INSS ou beneficiários do benefício de prestação continuada de comparecerem presencialmente às agências do INSS ou agências bancárias para a realização da assim chamada prova de vida. Portaria MTP 220, de 2 de fevereiro de 2022. A partir de agora, a administração pública se valerá de mecanismos menos intrusivos, como o compartilhamento de dados para evitar pagamentos indevidos a pessoas falecidas e combater fraudes no âmbito da Seguridade Social. Por meio de integração de bases de dados, informações que já se encontram em posse de órgãos públicos federais serão utilizadas para dispensar a prova de vida. Basta que o cidadão tenha sacado dinheiro em agências bancárias, solicitado a renovação de carteira de identidade ou habilitação, passaporte ou registro de votação para que seja considerado vivo. Deparamos-nos aqui com exemplo real de legítima utilização do compartilhamento de dados em benefício do cidadão. A propósito, registro que as informações prestadas pela Presidência da República demonstram, em geral, os propósitos que orientaram a edição do Decreto 10.046 e, no particular, a preocupação do Poder Executivo com a preservação da privacidade dos titulares de dados pessoais. Destaco: o Decreto 10.046 permite a gestão ou uso de dados já gerados nos sistemas da administração pública, de forma a garantir a qualidade de informação com o uso da tecnologia para promover eficiência nos processos, bem como para garantir a segurança da informação através de critérios previstos pelo próprio decreto com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Tendo em vista a pluralidade de bases de dados já custodiadas pelo Estado, é crucial a interoperabilidade entre elas para fins, dentre outros, de cruzamento dos dados nelas existentes. Frequentemente, tais dados se referem à mesma pessoa física ou jurídica, mas revelam informações contraditórias. Com isso, é inviabilizado o acesso a serviços públicos a cidadãos que fariam jus a benefício. Analogamente, essa inconsistência poderia implicar a concessão de acesso a pessoas que, por sua vez, não estariam legalmente habilitadas, etc. Não há como negar que o texto da norma impugnada é fiel aos propósitos elencados nas informações prestadas pela Presidência da República. A moldura semântica do decreto presidencial revela compromisso do Estado brasileiro com a adoção de ferramentas tecnológicas capazes de aplicar a prestação de serviços públicos e aumentar a eficiência da atividade administrativa, ao mesmo tempo que prestigia as normas e princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Voto ministro Gilmar Mendes, relator. Não contém nenhuma permissão expressa para o compartilhamento de dados pessoais de maneira ampla e refletida, fora do eixo de proteção instituído pela Lei 13.709 de 2018. Isso por um simples motivo. Em razão do constante diálogo que o decreto presidencial promove com as normas protetivas de dados pessoais, seu programa normativo, quando interpretado com razoabilidade, sinaliza para um duplo padrão de tratamento das informações custodiadas em poder da administração pública. De um lado, para as informações gerais do Estado, vigora regime mais flexível e maleável, focado no acesso à informação e no controle social da atuação estatal. E de outro, no que diz respeito aos dados pessoais, prevalece regime mais rigoroso, voltado fundamentalmente para a proteção do indivíduo em face do risco de malversação de seus atributos biográficos. Quanto às primeiras, o decreto contempla previsões genéricas fundadas na Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, no sentido de impor ampla divulgação, preferencialmente em canais de dados abertos e de transparência ativa de informações públicas, a exemplo de despesas administrativas, estrutura de pessoal, estatísticas oficiais e documentos públicos. Artigo 4º, inciso 1º, e B. Compartilhamento parcimonioso de informações sigilosas do Estado, restrito a órgãos e entidades que compõem a administração pública federal, nos termos da legislação. Artigo 4º, incisos 2 e 3. Por outro lado, sempre que menciona ou tangencia especificamente a temática de dados pessoais, o decreto presidencial tem o cuidado de determinar a incondicional observância dos princípios gerais e direitos de proteção elencados na LGPD
e dos direitos constitucionais à privacidade e proteção de dados a propósito. Assim dispõe os artigos 3º, 1 e 5, artigo 5º e artigo 21, inciso 1º e 26, parágrafo 1º. Qualquer interpretação desviante dessa lógica, no sentido de possibilitar ampla, irrestrita e irresponsável difusão dos dados pessoais custodiados pelo Estado, conflita não apenas com diversas previsões expressas no decreto presidencial, mas principalmente com preceitos sensíveis que compõem a espinha dorsal da Constituição da República e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como os direitos à privacidade e à autodeterminação informativa. Esse mesmo espírito deve guiar a construção e o funcionamento do cadastro base do cidadão. Tenho para mim que, desde que interpretados de maneira sistemática e em conformidade com as regras da LGPD, os dispositivos do decreto não abrem espaço para a instituição de uma base integradora descomunal nos moldes temidos pelos requerentes. Muito pelo contrário, embora seja permitida e até mesmo necessária a instituição de instrumentos de interoperabilidade aptos a simplificar o fluxo de dados entre órgãos públicos, as inúmeras alusões feitas pelo decreto ao regime protetivo instituído pela LGPD impõem a necessidade de estabelecimento de ferramentas rigorosas de controle de acesso ao cadastro de base do cidadão. Qualquer tentativa de abertura ampla dos elementos nele contidos, mesmo que restrita ao conjunto de órgãos públicos federais, conflitaria frontalmente com as normas que orientam o tratamento de dados pessoais. Nesse sentido, os artigos 6º, 7º e 23 da Lei 13.709 estabelecem procedimento específico para o compartilhamento de dados pessoais pelo poder público, prevendo que, para cada entidade interessada no tratamento de informações protegidas, sejam apresentados propósitos legítimos, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para atendimento do interesse público. Anoto agora, presidente, as distorções na composição do Comitê Central de Governança de Dados. Considerando a relevância das atribuições exercidas pelo Comitê Central de Governança de Dados, é preciso refletir com cautela sobre as normas que estabelecem a composição do colegiado e a forma de indicação dos seus membros. Entre os argumentos articulados na petição, a DIN 6649, encontra-se a alegação de que o Decreto 10.046 limita a participação no Comitê Central de Governança a funcionários da Administração Direta Federal sem qualquer previsão de composição multissetorial. Pondera ainda que se trata de um desenho institucional inadequado para promover a segurança, a necessidade, a adequação e a boa-fé no compartilhamento e utilização das informações pessoais. A esse respeito, entendo que os argumentos lançados pelo requerente são capazes de demonstrar que o Comitê Central de Governança de Dados, na forma como estruturado pelo Decreto 10.046, não apenas oferece proteção deficiente para valores centrais da ordem constitucional, como também constitui fator de desestabilização das garantias previstas na Lei 13.709 de 2018. Há atualmente um certo consenso acerca da necessidade de criação de autoridades administrativas independentes, destacadas especificamente para fiscalização e controle de atividades potencialmente lesivas ao direito de privacidade. São órgãos que desempenham um papel fundamental para a concretização e o êxito das políticas de proteção enunciadas no direito positivo, constituindo o fio condutor do regime constitucional de proteção de dados pessoais. A experiência internacional nos mostra que, desde os primeiros ensaios de proteção desse direito fundamental, os países europeus reconheceram a necessidade de criação de uma ou mais autoridades independentes para o monitoramento e supervisão das operações de tratamento de dados pessoais. Já em 25 de outubro de 95, a Diretiva 9546 do Parlamento Europeu dispunha que as autoridades públicas responsáveis pela fiscalização das atividades de tratamento de dados exercerão com total independência as funções que lhes forem atribuídas. Posteriormente, em 7 de dezembro de 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia estabeleceu, ao lado da consagração do direito fundamental à proteção de dados pessoais, a necessidade
de que o cumprimento dessas regras fique sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. Artigo 8º. A seu turno, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, GPDR, na sigla em inglês, aprovado pelo Parlamento Europeu em abril de 2016, dispõe que os Estados-membros deverão instituir uma ou mais autoridades públicas independentes com o propósito de fiscalizar a observância deste regulamento. Também prevê que os membros dessas autoridades devem agir com total independência no exercício de suas atribuições e não devem estar sujeitos a influências externas, diretas ou indiretas, nem devem solicitar ou receber instruções de outras autoridades. Plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. De informações pessoais. Nesse modelo, compete a estas entidades a tarefa de construir parâmetros éticos e procedimentos qualificados para o tratamento de dados do cidadão. Coube a cada ente nacional, no exercício de sua soberania, esculpir o arquétipo legal das agências responsáveis pelo controle de atividades potencialmente lesivas ao direito de privacidade. A experiência internacional sinaliza, contudo, um ponto de confluência na legislação dos países democráticos. Há uma invariável preocupação de instituir as autoridades nacionais a partir de perfil institucional autônomo que seja capaz de assegurar o exercício da função de controle com total independência. Estudo conduzido por Graham Greenleaf a respeito do regime de proteção de dados de 132 países comprovou que a esmagadora maioria das nações criou agências independentes para a fiscalização do tratamento de dados pessoais. Dentro do universo de países analisados, apenas 14 não seguiram esse modelo, relegando a atividade de controle para entidades subordinadas ao governo. Isso, segundo o autor, seria motivo de grande desonra para os integrantes dessa minoria. Em Portugal, a Lei 58, de 8 de agosto de 2019, assegurou a execução na ordem jurídica interna do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Paralelamente ao reconhecimento do direito fundamental à proteção de dados pessoais, o legislador português instituiu a Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD, como entidade administrativa independente com personalidade jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira, que funciona junto à Assembleia da República. Em homenagem à independência da CNPD, a lei lhe atribuiu a seguinte composição multissetorial: 3 membros eleitos pela Assembleia da República, 2 membros indicados pelo governo, 1 magistrado indicado pelo Conselho Superior da Magistratura e 1 membro do parquê, designado pelo Conselho Superior do Ministério Público. No Canadá, o Privacy Act de 1985 atribuiu essas atividades a uma autoridade independente, denominada Privacy Commissioner, indicado pelo governador-geral, após consulta de todos os líderes partidários com representação no Parlamento. Após indicação formal, o nome proposto deve ser aprovado em resolução das 2 casas do Congresso. Nos Estados Unidos, o Estado da Califórnia editou legislação específica sobre a privacidade. À semelhança do regulamento europeu, esse moderno diploma legislativo previu que as normas e princípios nele reconhecidos seriam fiscalizados por uma agência independente, composta por 1 membro indicado pelo governador, 1 membro indicado pelo procurador-geral e 2 membros indicados pelo parlamento. Em todos os casos, o CCPA exige que os indicados tenham vasta experiência nas áreas de privacidade, tecnologia e direitos do consumidor. Na Nova Zelândia, o governo instituiu ou reuniu, no âmbito do Poder Executivo, um grupo de aconselhamento ético para o tratamento de dados pessoais. A esse respeito, é fundamental destacar que, não obstante se trate de órgão de caráter interno, o governo estabeleceu procedimento seletivo para a escolha dos membros do colegiado, exigindo ainda que os candidatos comprovassem notório conhecimento nas áreas de privacidade, direitos humanos, ética, tecnologia e políticas públicas. O exame dos modelos adotados pelas nações democráticas, especialmente pela perspectiva do arquétipo legal das autoridades públicas de controle, revela uma correlação necessária entre a previsão de mecanismos capazes de garantir independência a essas entidades e a efetiva defesa do direito de proteção de dados pessoais. Nesse sentido,
A experiência internacional é capaz de demonstrar que a tutela efetiva do direito à privacidade depende da correta calibragem do perfil institucional dos órgãos responsáveis pela regulamentação, controle e monitoramento de atividades de tratamento de dados pessoais. Assim, é fundamental reconhecer a necessidade de estruturar essas entidades a partir de uma composição plural e democrática, aberta em alguma medida a constante diálogo com a sociedade civil. No âmbito interno, esse modelo tem sido reproduzido nas legislações setoriais aprovadas pelo Congresso Nacional. É o que ocorreu, por exemplo, com a instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, composta fundamentalmente por 5 diretores escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados após a aprovação do Senado Federal. Adicionalmente, a lei exigiu que os membros tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo da especialidade dos cargos pretendidos. Estabeleceu, por fim, mandato de 4 anos para os diretores que somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo disciplinar. Da mesma forma, a Lei 13.444, que dispõe sobre a identificação civil, instituiu o comitê gestor do programa, cabendo-lhe, entre outras atribuições, orientar a implementação da interoperabilidade entre a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral e os bancos de dados administrados pelo Poder Executivo. Ante a sensibilidade da matéria, o Congresso Nacional atribuiu semblante multissetorial ao Comitê Gestor da ICN, composto por 3 representantes do Poder Executivo, 3 representantes do Tribunal Superior Eleitoral, 1 representante da Câmara, 1 representante do Senado e 1 representante do Conselho Nacional de Justiça. Na contramão da experiência internacional e das legislações setoriais aprovadas pelo Congresso Nacional, o Decreto 10.046 atribuiu ao Comitê Central de Governança de Dados uma estrutura hermética, ocupada exclusivamente por representantes da Administração Pública Federal, designadamente servidores do Ministério da Economia, da Presidência da República, da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União e do Instituto Nacional do Seguro Social. Cuida-se, a rigor, de instituição com perfil insular, hostil a qualquer proposta de abertura democrática e de pluralização do debate, e, nessa medida, fechada a participação de representantes oriundos de outras instituições republicanas e de entidades da sociedade civil. A falta de alinhamento do ato editado pelo chefe do Poder Executivo com as boas práticas observadas nas nações democráticas requer a atenção do Tribunal. Longe de um mero preciosismo acadêmico, a particular arquitetura institucional introduzida pelo regulamento produz efeitos transversais na ordem jurídica constitucional, podendo acarretar um autêntico desmonte dos pilares estruturantes da LGPD e, no limite, comprometer a própria eficácia do direito fundamental à proteção de dados pessoais. As distorções identificadas na composição do Comitê Central de Governança de Dados oferecem ainda grave risco de comprometimento da imagem do país no plano externo, podendo, em certa medida, ameaçar pretensões deduzidas pelo Estado brasileiro de ingresso em entidades internacionais relevantes, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Como se sabe, em janeiro de 2022, o governo brasileiro iniciou tratativas formais para o ingresso nesse importante organismo de cooperação multilateral. No curso do processo de adesão, o país será avaliado a respeito da adequação da sua legislação, instituições e práticas aos padrões defendidos pela OCDE em diversos setores, como meio ambiente, saúde, responsabilidade fiscal, sistema tributário e proteção da concorrência e do consumidor. Não há dúvidas, pois, que ao longo dos próximos meses o Estado brasileiro será rigorosamente escrutinado acerca de sua política de privacidade de dados, seja no que diz respeito à existência de instituições capazes de responder diligentemente contra ameaças de malversação dos princípios estruturantes da LGPD, seja no que concerne à compatibilidade do sistema doméstico às normas, aos padrões e aos valores compartilhados pelas nações democráticas. A propósito do assunto, não se pode perder de vista a advertência feita por Fabrício Bertini Pascoal Polido, em artigo publicado no site
conjunto em que ele diz: não basta a existência de uma lei geral de proteção de dados e uma autoridade nacional de proteção de dados, no caso brasileiro, mas antes a consolidação de um desenho institucional dotado de efetividade e autonomia quanto à formulação de políticas de aplicação de decisões, além de princípios de transparência na composição de conselhos políticos. E prossegue ainda dizendo que práticas sólidas de cooperação digital por parte do Estado brasileiro também serão escrutinadas à luz das diretrizes mais recentes da organização, como os princípios da OCDE sobre inteligência artificial e objetivos de promoção do livre fluxo de dados com confiança e princípios de alto nível relativos ao acesso confiável de governos a dados pessoais. Membros da OCDE, como na pretendida acessão do governo brasileiro à organização, devem assegurar que padrões adequados de privacidade de dados estejam comprovados tecnicamente com leis e regulamentos que estabelecem regras relativas às garantias de segurança e confiança de usuários de internet e consumidores digitais, além do combate à desinformação e promoção de princípios democráticos e dos direitos humanos associados às operações digitais. O perfil orgânico estabelecido pelo decreto se torna ainda mais grave quando constatada a extensão e a relevância das funções desempenhadas pelo Comitê Central de Governança de Dados. Nos termos do artigo 21 do Decreto 10.046, compete ao órgão expedir regulamentos para disciplinar a forma, o alcance e os limites inerentes ao compartilhamento de dados pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal. Deliberar sobre orientações e diretrizes para a categorização do compartilhamento amplo, restrito e específico, especialmente à luz da LGPD. E dispor sobre orientações e diretrizes para acesso de órgãos públicos ao cadastro base do cidadão. Escolher as bases temáticas que serão integradas ao cadastro base do cidadão. E dispor sobre a inclusão nessa base integradora de novos dados provenientes das bases temáticas administradas pelos órgãos federais. Dada a relevância e a sensibilidade da sua missão institucional, presidente, é inequívoco que o Comitê Central de Governança de Dados ocupa posição de centralidade no regime constitucional de proteção da privacidade. Cuida-se de entidade que atua em articulação direta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desempenhando atribuições que dialogam intimamente com as regras e princípios instituídos pela LGPD, sobretudo no que diz respeito à preservação da privacidade dos usuários de serviços públicos federais. Essas premissas conduzem à conclusão de que a arquitetura institucional atualmente conferida ao Comitê Central de Governança de Dados desarticula um mecanismo que é fundamental para o fortalecimento das salvaguardas previstas na LGPD, no caso, a independência dos órgãos vocacionados ao controle das atividades de tratamento de dados pessoais. Não bastasse isso, a forma de indicação dos membros desse órgão vai de encontro ao modelo seguido pelas nações democráticas e pelo próprio legislador brasileiro, interditando a participação democrática e a pluralização do debate no âmbito da entidade que estabelece os limites, a extensão e as condições de acesso ao cadastro base do cidadão, seguramente a maior base de dados pessoais existente no território nacional. A respeito da eficácia objetiva do direito à autodeterminação informativa, Ingo Wolfgang Sarlet leciona que outra importante função atribuída aos direitos fundamentais e desenvolvida com base na existência de um dever geral de efetivação atribuído ao Estado, por sua vez agregado à perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, diz com reconhecimento de deveres de proteção, Schutzpflichten, do Estado, no sentido de que a este incumbe zelar, inclusive preventivamente, pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos. Prossegue Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Vota ao ministro relator, tutela dos valores éticos que orbitam a atual ordem constitucional. Por esse motivo, prossegue o autor, haveria íntima vinculação entre direitos fundamentais, organização e procedimento, no sentido de que os direitos fundamentais são,
ao mesmo tempo e, de certa forma, dependentes da organização e do procedimento. No mínimo, sofrem uma influência por parte destes. Mas, simultaneamente, também atuam sobre o direito procedimental e as estruturas organizacionais. No âmbito acadêmico, já tive a oportunidade de afirmar que importante consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais está em ensejar um dever de proteção pelo Estado dos direitos fundamentais contra agressões dos próprios poderes públicos provindas de particulares ou de outros Estados. Todavia, ressaltei que não existe ordinariamente um dever específico de agir por parte do Estado, uma vez que os poderes públicos gozam de discricionariedade para escolher uma das diferentes opções de ação que se lhes abrem, levando em conta os meios que estejam disponíveis às colisões de direitos e interesses envolvidos e sua escala de prioridades políticas. Dessa forma, considerando que o Comitê Central de Governança de Dados é composto única e exclusivamente por representantes do Poder Executivo e que seus membros não gozam de qualquer garantia contra influências indevidas, entendo que a estrutura organizacional prevista no artigo 22 do Decreto 10.046 afronta o regime de proteção de dados instituído pela atual ordem constitucional. Convém ressaltar, todavia, que a invalidação tucu do dispositivo impugnado acarretaria uma situação ainda mais nociva para a tutela da privacidade dos usuários dos serviços públicos, desmantelando a entidade responsável pelo estabelecimento de limites ao compartilhamento de dados entre órgãos da administração pública federal. Ante o risco de desestabilização do sistema, considero recomendável, prudente, reconhecer efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, preservando a atual estrutura orgânica do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data de publicação da ata de julgamento. Assim, ao modular os efeitos da decisão, o Tribunal garantirá ao Presidente da República prazo hábil para a superação do modelo orgânico declarado inconstitucional, se for o caso, de modo a resgatar a trajetória de fortalecimento dos mecanismos de proteção de dados pessoais. Trata-se, a meu ver, de solução conciliatória que permite ao Tribunal atuar na defesa de direitos negligenciados pelo Estado, sem, contudo, invadir o domínio dos representantes democraticamente eleitos ou assumir compromisso com a conformação da fisionomia de órgãos integrantes do Executivo. Já estou me encaminhando, presidente. Ministro Gilmar Mendes, eu ia sugerir a Vossa Excelência que nós parássemos, Ministra porque é um Rosa item Weber. ainda do voto substancioso de Vossa Excelência, extremamente relevante. E a conclusão que vai nos propor também é alongada. Então, eu sugeriria que nós parássemos no intervalo regulamentar, depois voltássemos para a conclusão do voto. Fica bem? Também. Eu agradeço. Então, está suspensa a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos.